eu quero te explicar que existem basicamente duas razões para uma indução de parto ser recomendada, para ela ser sugerida. Primeiro, para iniciar um trabalho de parto, iniciar um processo de parto que ainda não começou, ou acelerar um processo de parto que já começou. Então, dependendo da razão, se é para iniciar o parto ou se é para acelerar o parto, o tipo de procedimento que vai ser usado para fazer a indução varia. Então, quando a gente fala de indução de parto, de induzir o parto, a gente não está falando de um procedimento. Na verdade, existem vários procedimentos usados para induzir o parto, para iniciar um parto ou para acelerar. E eu vou primeiro te explicar alguns procedimentos de indução usados para iniciar um parto que ainda não começou. E o tipo de procedimento sugerido depende de como está o colo do útero. Então, o colo do útero é a abertura do seu útero, é a estrutura que abre durante a dilatação. Então, imagina o seu colo do útero como algo parecido assim com o meu punho fechado, e aqui em cima estaria o seu útero. Então, imagina aqui um balão, né, o seu útero com o bebê dentro, e essa parte aqui seria a abertura, o seu colo do útero. Normalmente, o colo do útero ele vai amadurecendo antes do parto começar ou quando o parto está acontecendo. Essa estrutura aqui ela vai amadurecendo, ela vai amolecendo, ela vai afinando e ela vai abrindo. E o procedimento sugerido para iniciar um trabalho de parto que não começou depende desse estado de amadurecimento de colo, de quão preparado está o colo do útero. E quando o colo está desfavorável, ou seja, quando o colo ainda não está maduro, quando ele ainda está, se você conseguisse tocar no colo do útero, ele teria a textura parecida com a textura da ponta do seu nariz, ou seja, quando ele ainda está durinho, quando ele não está mole, quando ele não está macio, geralmente são sugeridos 3 tipos diferentes de indução. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando procedimentos de indução para iniciar um parto que não começou, quando o colo está desfavorável, quando o colo ainda não está maduro. O primeiro procedimento é o descolamento de membranas, que é um procedimento no qual o profissional insere o dedo dele através do canal do parto, através do colo do útero, que vai estar um pouco fechado. O profissional vai então passar os dedos dele desse jeito aqui que eu tô fazendo, entre a parte de baixo do útero, né? Entre o colo do útero e a membrana amniótica. Então, lembrando que dentro do seu útero, o bebê está dentro de uma bolsa amniótica, e essa bolsa amniótica está, né, grudada aqui nessa região da parte de baixo do útero. E quando o profissional faz isso aqui, ele passa o dedo dele entre o útero e a membrana, ele vai descolar a membrana amniótica. E esse é o procedimento de descolamento de membranas que libera algumas substâncias ali da região no colo do útero, e essas substâncias vão ajudar a iniciar essa preparação inicial do colo do útero. Outro procedimento também que pode ser usado para iniciar um parto que não começou e quando o colo está desfavorável é o balão de indução. Nesse caso, o profissional insere um catéter também através do canal do parto, através do colo do útero. Esse catéter termina numa bolsinha e essa parte do catéter com a bolsinha é inserida, é posicionada dentro do colo do útero. E depois o profissional vai inflando esse balãozinho com soro fisiológico e ele vai abrindo aqui aos pouquinhos dentro do colo do útero e vai começar a exercer uma pressão dentro do colo. E é essa pressão que vai aos pouquinhos abrindo o colo, distendendo ele, e isso vai estimulando o processo de amadurecimento e de dilatação inicial do colo do útero. E depois desse ponto, o processo de parto pode continuar sozinho. Então, a própria dilatação do colo do útero envia sinais para o cérebro começar a produzir ocitocina e o trabalho de parto começa dali só com essa influência inicial do balão de indução. E, em alguns casos, depois que o colo foi preparado, os profissionais podem aplicar ocitocina sintética de forma intravenosa para iniciar as contrações uterinas. Então, varia dependendo do caso. E o terceiro procedimento que pode ser usado para iniciar um parto com colo desfavorável é o uso de prostaglandinas. Então, prostaglandina é uma substância que naturalmente é liberada ali na região do colo do útero, que estimula o afinamento e o amadurecimento dessa estrutura.
e a gestante pode receber prostaglandina para iniciar esse processo de forma artificial. Em alguns casos, a gestante toma a prostaglandina de forma oral mesmo. Em alguns casos, o profissional aplica a prostaglandina ali na região do colo do útero, aplica ali diretamente no colo, ou em forma de gel, ou às vezes até o próprio comprimido que a mulher tomaria de forma oral. O profissional pode macerar o comprimido um pouquinho e aplicar ali na região do colo do útero. Depois de algum tempo que a mulher recebeu a prostaglandina, a tendência é que o colo do útero dela também comece a amadurecer e que o trabalho de parto comece de forma espontânea, ou também, como no caso do balão de indução, talvez tenha a necessidade de a gestante receber ocitocina sintética de forma intravenosa para estimular as contrações uterinas depois que o colo do útero ficou pronto. Então é importante que você entenda que nesses casos onde o colo do útero está desfavorável e o parto não começou, a indução sempre foca em primeiro preparar o colo do útero e depois, se for necessário, aplicar ocitocina sintética para que o útero comece a contrair. Mas algumas vezes, só estimular a preparação do colo do útero já é suficiente para iniciar o trabalho de parto. Agora, quando a indução precisa ser feita e o colo do útero já está maduro, já está favorável, os procedimentos que podem ser usados são diferentes. Vou citar aqui dois. O primeiro é o rompimento artificial de membranas, ou seja, quando o profissional rompe a bolsa amniótica. E isso pode iniciar o processo de parto quando o colo está favorável. E outra forma de fazer isso é aplicando ocitocina sintética para iniciar as contrações. Então, se a gestante precisa induzir o parto dela e o colo dela já está favorável, o profissional pode ou romper a membrana amniótica ou aplicar ocitocina sintética. E tudo isso que eu mencionei aqui são procedimentos para iniciar um parto que não começou. Mas, como eu falei no começo do vídeo, também existem procedimentos para acelerar um parto que já começou, mas não está progredindo de uma forma muito favorável, da forma como seria esperado. E o procedimento mais comum, mais utilizado nesse caso é o uso de ocitocina sintética intravenosa. Então, a ocitocina é um hormônio que a mulher naturalmente produz durante o parto. O cérebro da mulher produz ocitocina e do cérebro ela vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva esse hormônio até o útero e quando a ocitocina alcança o útero, ela faz o útero contrair. E a ocitocina sintética, ela é produzida em laboratório e é aplicada também na corrente sanguínea. E nesse caso, a corrente sanguínea também vai carregar ela até o útero para iniciar as contrações ou para acelerar as contrações, para deixar as contrações mais fortes. E a principal diferença entre um parto que é acelerado com a ocitocina sintética e um parto natural que progride só com a ocitocina endógena é que as contrações geradas pela ocitocina sintética podem ser mais fortes, podem ser mais descompassadas do que as contrações naturais e talvez o bebê não reaja muito bem a essas contrações da ocitocina sintética. Mas isso é algo que pode acontecer, não é algo que sempre acontece, que é inerente ao uso da ocitocina sintética. Claro que depende muito da dose que está sendo aplicada, depende muito também do profissional que está ali monitorando, que está decidindo qual dose é melhor ser usada. E na maioria dos casos, o procedimento de indução faz ali o que ele precisava fazer, né? Estimula as contrações e o parto progride para que o bebê nasça de parto natural. E é na minoria dos casos, é em poucos casos que a indução não dá certo e o bebê acaba tendo que nascer de cesárea. E por isso, de maneira geral, o procedimento de indução tem menos riscos e menos desvantagens do que a cesárea. Então, se a gente quiser fazer um comparativo aqui entre as três vias de nascimento, a gente tem o parto natural como o que tem menos riscos e menos desvantagens, mas se algo acontece e a indução precisa ser feita, ela vai ter um pouco mais de riscos e desvantagens comparado ao parto natural, mas ela vai ter ainda menos riscos e muito menos desvantagens do que a cirurgia cesariana. É como se fosse ali um meio termo entre as três vias de nascimento, mas que está muito mais próxima do parto natural. E como no caso da indução, quando ela é bem sucedida, o bebê nasce de parto normal, o bebê também vai ter todos aqueles benefícios de nascer através dessa via. E essa também é uma grande vantagem da indução do parto quando comparado à cesárea. E existem inclusive estudos mostrando isso, mostrando que o parto normal induzido está associado a menos mortalidade e menos complicações, tanto para a mãe
quanto para o bebê comparado à cesárea. Agora me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou pelo menos um pouquinho. Se sim, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda muito o meu canal. Eu espero muito que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.